Fala galera, tudo bem? Tudo certo? Aqui é Rodrigo Farias de volta, né? Para a gente dar continuidade às questões aí da Fundação Getúlio Vargas e passar algumas dicas aí para vocês, tá bom? Primeiro, a gente vai estar tratando aí de uma questão, deixa eu colocar ela aqui de cara, que é uma questão de um nível um pouco mais avançado, tá bom? É uma questão que ela necessita de um entendimento de como que a FGV trabalha. Então é fundamental que a gente entenda como é a linha de raciocínio do avaliador. A FGV ela explora bastante diferentes modelos de questões, mas embora alterne esses itens do enunciado, a forma de resolução dificilmente varia, mas é uma banca organizadora que ela difere muito das outras, tá? Principalmente quando a gente for trabalhar para muita galera que me acompanha no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, de uma Fundatec, tá? Vai fazer, por exemplo, o Instituto Federal de Santa Catarina, vai fazer um concurso, se não me engano, na cidade de Timbó, dentre outros aí grandes concursos, tá? A Fundatec tem um nível de resolução mais básico, embora não seja tão simples de resolver. A FGV a gente estava tratando no nível lá em cima. E aí vem outro detalhe também que é muito importante de comentar. Qualquer professor, ele vai passar a teoria, vai passar o modo de realizar, vai mostrar para você o mecanismo, como é que você deve pensar a questão, mas matemática, gente, você não consegue ter um rendimento bom a nível de aprovação em concurso, de nota nessa disciplina, de aprovação de concurso, se você não cair para a resolução de questões. Então, após que você vê algumas questões, alguns modelos de questão, é muito importante que você vá fazer questões. Eu indico alguns sites, né, que tem questões lá que você separa por banca organizadora, por ano. Então, eu sempre indico que você faça questões aí dos últimos 2, 3 anos no máximo, a não ser que a banca seja muito pequena e você só tenha questões antigas, aí tudo bem. Mas se não, dê preferência a questões aí nos últimos 3 anos. E que você chegue numa quantidade mínima de 200 questões por disciplina. Tá bom? Então, essa é a receita, é uma parte da receita para aprovação, isso é indispensável, tá? Principalmente a FGV, você vai ver que ela tem uma pegada peculiar, e vem outro detalhe, já estudei raciocínio lógico ou matemática para um outro concurso, então eu estou preparado para a FGV? Não. Já estudei para a FGV, então estou preparado para a Fundatec? Não. Estou preparado para ser as Gran Rio. Cada banca organizadora é interessante que a gente se intere e saiba. Até inclusive para nós, professores, a gente acompanha as últimas questões. Meu curso todo é baseado nas últimas questões, para que você tenha a real ideia de como o avaliador está pensando naquele momento, né? Então, se você vai pegar questões muito antigas, é possível que o avaliador não seja o mesmo, linha de raciocínio seja outra, e você está acostumado a fazer de uma forma, você viu questões de um formato, e aí você pega de outro, você vai ter um pouquinho mais de dificuldade para conseguir resolver, tá bom? Quem não ainda se inscreveu no canal, se inscreve, isso é muito importante para a gente continuar aí entregando conteúdo de qualidade aí, de forma gratuita, ou para quem tem interesse também, para você ter na íntegra todas as aulas com aproximadamente aí 100 questões das últimas provas, questões aí muito atuais, tá? Questões que saíram às vezes no dia anterior, na semana anterior, e você vai conseguir chegar na tua prova com material super atualizado, em valor super acessível. Então chama aí no WhatsApp, você vai conseguir aí ter acesso a essas questões aí, entrando em contato comigo, é um valor bem bacana. Vamos lá então, fazer a resolução, né, dessa questão aqui. Uma caixa continha apenas bolas pretas e brancas. 80% das bolas eram pretas. Foram retiradas da caixa 5 bolas de cada cor. Então a primeira ideia que a gente tem que ter aqui é que nós temos 80% das pretas. Isso a gente já deve saber que 80% a gente vai expressar dessa maneira aqui, né? 0,8 ou 0,80, certo?
Bom, perfeito. Dessa forma, a gente vai entender que nós temos aqui, ó, pretas. Zero vírgula oito de X, tá? Que representam aqui as bolas pretas. Só que foram retiradas 5 de cada cor. Então você pode perceber que eu tenho 80% dessas bolas, tá? Que a gente está tratando aqui como sendo as pretas, e dessas nós temos uma retirada de 5. Então, olha só, a gente vai pegar isso aqui e reduzir 5. E as outras, né, são as brancas. Como eu não vou escrever em branco, vamos colocar aqui, ó, brancas. Se é 0,8 80% das pretas, 0,2, que é a mesma coisa que 20%, menos 5, foram retiradas 5 de cada uma das brancas. E aí nós temos uma outra ideia que vem no decorrer do enunciado. Tá? Foram retiradas da caixa 5 bolas de cada cor. Então, se foram retiradas da caixa 5 bolas de cada cor, nós temos o que aconteceu aqui com as pretas, tá? 80% das bolas eram pretas, 80% de X pretas, menos 5. Então, foram retiradas 5 pretas e 5 brancas. Então, nós temos o X, isso é bem importante, tá? Embora bem básico, o total de bolas. Ok? Então, no final, tá? Depois disso aí acontecido, dessas ações acontecidas, nós tivemos aí um total de X bolas menos 10, ou seja, 5 daqui e 5 daqui. Beleza? Perfeito, né? Ok. Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá. O que fez com que a porcentagem das bolas pretas remanescentes em seu interior subisse para 87,5%. Então, depois que foi tirada 10 bolas, se antes o total de bolas pretas representava 80%, agora vai ter que representar 87,5%. Meu Deus do céu. Vamos lá. Com base nessas informações, pode-se afirmar que, antes da retirada, o número de bolas brancas na caixa estava entre. Vamos lá, vamos fazer essa equação aqui. E eu vou utilizar a equação que eu vejo como mais simples, porque os valores são menores. Tá? Vamos lá, vamos ver como é que isso vai acontecer para a gente entender. Olha só, eu vou pegar aqui o que tem antes, tá? Ou seja, 20%. Vou utilizar essa das brancas, que a equação é mais fácil. 20% de X menos 5. Isso aqui eu estou me referindo às brancas. Perfeito? Isso eu estou me referindo às brancas. Então, 20% de X menos 5 é a mesma coisa que o valor que eu vou ter depois, final, X menos 10. E você percebe que esse X menos 10 é o total, né? X menos 10 é o total que aconteceu depois. E o X aqui, ó, é o total que eu tinha antes. Ou seja, 20% do total que eu tinha antes. Beleza? E o que aconteceu com esse total retirado dessas 10 bolas posteriormente? Se eu estou tratando das brancas e posteriormente as pretas tinham 87,5%, as brancas, para completar 100%, tem que ser 0,5, que é o restante. Então, posteriormente, o total das bolas que eu tenho, vai ter que corresponder, como a gente está tratando das brancas, 12,5%.
vírgula, e é assim que a gente demonstra 12,5 na forma percentual. Tá? Então, 12,5 do total vai corresponder ao que vai corresponder eu vou ter das brancas. Né? Eu vou ter das brancas. Aqui eu tenho 20% das brancas, que é o que havia lá no começo, e aqui depois eu tenho 12,5% do total também. Beleza? Beleza? Perfeito. Vamos lá então. Lembrando que essa parte aqui, ó, que a gente faz a demonstração na área em percentual, no nosso curso completo a gente explica isso aqui bem certinho, é um pré-requisito, tá bom? Então a gente precisa disso aqui para tratar de FGV. Não é a primeira questão aí que eu coloco, eu acho que no YouTube talvez seja a primeira, mas para quem tem o curso completo aí já viu questões que a gente vai precisar muito disso aqui, tá? Vamos lá. Tanto para esse concurso quanto para vários outros. Beleza. Então como é que vai ficar isso aqui? 0,22x menos 5, e aqui a gente vai ter uma distributiva, onde a gente vai ter 0,125x menos o 10 vezes 0,12, 0,125, vai fazer com que aquela casa decimal ali, ó, do 0, ela vá uma para a direita, né? Então, multiplicando por 10, então a gente vai ter 1,25. Agora a gente coloca quem é casado de um lado, ou quem está com a variável, né? E aqui a gente passa com o sinal negativo, esse 0,125, que ele estava depois do sinal de igual, ele vem para antes, né? Esse 5 aqui, ó, estava positivo, estava negativo, vai para lá positivo, e 1,25 vai se manter aqui do lado direito, então mantém-se aqui. A gente vai fazer aqui uma subtração, né, do 0,2 menos 0,125. Para quem tem dúvida disso, ó, isso aqui, gente, 0,2 significa 20%. Os zeros que vem depois vão ter a mesma coisa, tá bom? Isso não vai querer dizer 200%, 300%, enfim. O 0,2, 0,20, 200, vai ser a mesma coisa que 20%, certo? Mas isso aqui não vai precisar saber o porquê que isso ocorre. Eu só estou falando isso aqui porque se você tiver dificuldade para fazer 0,2 menos 0,125, você acrescenta isso aqui, vai dar na mesma. Tá? E aí você simplesmente vai ver aqui 200 menos 125. Você vai ter 0,75. Esse é o resultado que a gente vai ter aqui. E aí você acrescenta esse zero aqui, ó, uma vírgula, e você vai ter o resultado. Tá? Então nós temos aqui 0,075x igual 5 menos 1,25, a gente tem como 3,775. Preciso achar o meu x, e aqui é interessante eu saber o que é esse x para a gente voltar aqui, ó. X é o total de bolas, tá? 20% de x, que é o que eu tenho de brancas. X menos 10, que é o total que eu tenho, menos as 10 que foram retidas, 5 de cada cor. Então, aqui, ó, o que está sozinho vai para cima. Se você vai para uma festa e você está sozinho, você quer ficar na parte de cima aparecendo, que está com a variável, e às vezes é variável mesmo, você vai para baixo. Tá? Quando você tem essa estrutura, é aconselhável que você retire a vírgula. Tá? E para que você faça a retirada das vírgulas, você vai multiplicar por um número que tenha a quantidade de zeros respectiva às casas que você quer andar para a direita. Então, eu quero andar quantas casas para a direita? 1, 2, 3. Então, eu multiplico por 1000. Tá? Por que por 1000? Porque o 1000 possui 3 zeros. E se eu multiplico por 1000 embaixo, eu multiplico por 1000 em cima. Como é que vai ficar isso aqui? Aí, embaixo eu vou andar 3 casas para a direita. Então, se eu andar 3 casas para a direita, a vírgula vai ficar depois. Ou seja, vai ficar só 75.
Porque 75, é a mesma coisa que 75. Agora, se eu andar 3 casas aqui, ó, o que vai acontecer? Eu vou parar no 75 e vou ter que andar mais uma aqui, ó. Então, nesse mais uma que eu tenho aqui, ó, tá, nesse espaço, eu coloco um zero. Então, eu vou ter 3.750 dividido por 75. Isso aqui. Porque agora a gente vai ter que fazer esse cálculo, né? Ó, 3.750 dividido por 75. 75 cabe em 3? Não. 75 cabe em 37? Não. 75 cabe em 375? Cabe. Quantas vezes? Eu costumo aconselhar fazer o seguinte, ó. 75 vezes 10 dá quanto? 750. 750. Eu acrescento só esse zero. Quando é vezes 10, eu só acrescento esse zero aqui no valor. 75 vezes 10 é 750. 75 vezes 5 tem que ser a metade. Tá? E aí você vai ter que aprender a fazer ou exercitar essa questão aqui de conta de cabeça. Tá? Se você tem dificuldade de fazer a metade de 750, pega só os 700 a metade. E depois pega só os 50. Quanto que é a metade de 700? 350. Quanto que é a metade de 50? 25. Junta tudo, você vai ter 375. Tá? Então, é vezes 5. Porque vezes 5 é 375. É exatamente o valor que a gente está precisando aqui. Ó. Tá? Então, é 5, vai dar 375. Vai zerar aqui, ó. De trás. Sobrou esse zero que sobra, a gente baixaria, vem para cá. Beleza? Então, a resposta que nós temos do x é 50. E aí, o concurseiro louco, tarado, afobado, o que ele faz? Ele vai aqui, ó. Tá? Que está entre 44 e 54, só que isso aí estaria errado. Por que vai estar errado? A gente fez alguma coisa errada? Não. O que acontece é assim, você fica pedindo para você, com base nessas informações, pode-se afirmar que antes da retirada, o número de bolas brancas, isso é apenas brancas, e antes da retirada. E se a gente for olhar antes da retirada, a gente diz que numa caixa total continha 80% das pretas, ou seja, 80% das pretas é 20 das brancas. E se o total que eu tenho, que é o X, é 50, 20% de X, 20% de 50 é igual a 10. Tá? E aí vem uma outra ideia que eu comento com vocês bastante, tá? nas aulas iniciais, que 50, se eu quero saber quanto que é 10%, eu sempre volto uma casa de qualquer número. Então, 10% é 5, 20% é 10. Resposta letra A. Questão típica da FGV que envolve conhecimento e interpretação da forma como a FGV cobra e alguns conceitos aí de porcentagem. Bom? Então, assim, ó, eu não aconselho de forma nenhuma que você vá de trás para frente. Ai, professor, eu consegui fazer, mas eu peguei as respostas e das respostas eu fui achando, pesando o que dava. Aí o que você poderia ter pensado? Ah, e eu já cheguei direto na letra A. Tudo bem, mas se a resposta fosse a letra E, cara, você teria que pegar um a um, tu teria que fazer 5 cálculos para chegar na resposta. Eu não aconselho. Primeiro que você aprende de forma errada, tá? Você aprende de forma errada. E além de aprender de forma errada, você não exercita o mecanismo correto de fazer o cálculo. Você acaba não internalizando na tua cabeça. Aí se você pega um cálculo que tem mais algum item que dificulte ainda mais, você não vai conseguir fazer. Tá? Você vai precisar ali
exercitar demais, a chance de erro vai ser muito grande, tá bom? Pessoal, então é isso aí. Aguardo vocês aí para a gente dar sequência. A gente, para quem já é do curso regular, a gente está quase finalizando todas as questões. A gente tem mais uma questão que é exclusiva para quem é assinante aí do curso, e uma questão também de um nível complexo. Depois a gente vai para o terceiro item. A gente do curso integral aí, já dos assinantes, a gente já terminou toda a etapa de equivalência, negação, a parte da valoração, da tabela verdade. A gente está concluindo a parte de porcentagem, a parte de regra de 3, a parte de proporção. Depois a gente vai para um outro tópico aí também, que é o terceiro que mais cai. Tá? Então a gente já tem aí em torno de 40%, 50% aí do curso encaminhado. Tá certo, galera? Um forte abraço a todos aí. Até a próxima.